Olá, pessoal! Nós vamos utilizar agora o EMAI do quarto ano. Nós estamos na sequência 1 e eu vou explicar para vocês a atividade 1.1. Vamos lá? Olá, pessoal! Antes de iniciar a atividade, vamos conversar um pouco? Eu quero que vocês observem aí esse quadro que nós temos. Nós temos os números no quadro de 0 até 99. Esses números, eles estão colocados em colunas, colunas que estão nessa disposição na vertical, e em linhas que estão nessa disposição aqui, ó, na horizontal que eu estou passando a minha caneta aqui verde. Eu quero que vocês observem o que existe em comum entre os números da primeira coluna. O que tem em comum entre esses números aqui da primeira coluna? Vocês perceberam que eles vão aumentando de quantos em quantos? De 10 em 10, não é? E daí eu só tenho alteração na casa da dezena. Então eu tenho lá, ó, 0, 10, 20, 30, 40 e assim por diante. E na terceira coluna? O que que eu tenho aqui de comum entre os números? E nas demais colunas, o que que eu tenho em comum? Vocês conseguem perceber aí, pensar um pouco? Continuando nossa conversa, vocês perceberam que nas colunas que eu tenho os números pares, né, os números pares que são 0, 2, 4, 6 e 8, eles continuam sendo pares, ó. Olha aqui a coluna que tem lá o 2 em cima. Olha a coluna que tem o 4, 4, 14, 24. E nas colunas que eu tenho os números ímpares, eles continuam sendo ímpares, né? Eles vão aumentando aqui, ó, de 10 em 10, ó. 1, 11, 21, 31, 41, 61, 71, 81, 91. A mesma coisa na coluna do 3, do 5, do 7 e do 9. Vocês estão lembrados o que são os números pares e os que são os números ímpares, não é? Nesse quadro também dá para perceber quem é o sucessor de um determinado número e quem é o antecessor desse número. Por exemplo, eu vou pintar aqui ó, o número 24. Eu quero pintar de verde o seu sucessor. Sucessor é o número que vem depois, então será o número 25. E eu vou pintar de azul o seu antecessor, que é o número 23. Só para não esquecer aqui, ó, vou pintar aqui de azul antecessor e de verde sucessor, não é? No quadro dá para a gente observar tudo isso. Já observamos quem são pares, quem são ímpares, quem é o sucessor e quem é o antecessor. Esse quadro também dá para a gente perceber que ele está organizado numa ordem crescente, não é? Ele vai aumentando, olha lá, ó, 0, 1, 2, 3, 4, até chegar lá no 99, não é? Ordem crescente, não é? Vai aumentando do menor para o maior, não é? Se fosse ao contrário, se fosse uma ordem decrescente, ele sairia do maior para o menor. Estaria lá, não é? Vou até grifar aqui para vocês verem, ó, decrescente, ó. Seria do 99, 98, 97, 96 e assim por diante até chegar no zero. Trabalhamos bastante com aquele quadro porque vocês vão precisar muito de observação em quadro. Vão precisar saber quais são os números pares, quais são os ímpares, quem é o sucessor, o antecessor, se os números eles estão na ordem crescente, se eles estão na ordem decrescente. Agora eu quero que vocês olhem um pouco para esse número que eu tenho aqui nesse quadro. Esse número é qual? O 2153. Se eu perguntar aí para vocês, qual é o sucessor dele? Qual é o antecessor? Deu tempo para pensar aí?
Quero que vocês guardem a resposta aí para vocês, tá bom? Agora vocês vão abrir lá na página 8 do livro EMAI de vocês. Lá vocês têm a atividade 1.1. Nela está pedindo assim: no quadro numérico estão faltando alguns números. Descubra quais são e complete-os. Vocês vão observar bem esse quadro numérico e vão completar com os números que estão faltando. O quadro ele inicia no número 2100. Vamos completá-lo aí? Depois de 2100 vem qual número? Depois vão contando e completando. Já na pergunta 2, vocês vão responder as questões. A. O que há em comum na escrita dos números da primeira coluna? Observem lá a primeira coluna que vocês fizeram e respondam o que tem de comum nela. A. B. E na escrita dos números da terceira coluna? E na C. O que há em comum na escrita dos números da segunda linha? Na segunda linha, eles vão aumentando de quantos em quantos? Já na 3, vocês vão escrever por extenso os números. Escrever por extenso é escrever como se lê. Na letra A, eu tenho esse número aí. Qual que é esse número? 2141. Então, vocês vão escrever ele por extenso. No B também. Eu não vou falar qual é o número, porque vocês vão observar bem e vão escrevê-lo por extenso. Tá bom? É isso aí, pessoal. Bons estudos!